A paz de Cristo, queridos, com alegria e com satisfação, nós estamos chegando mais uma vez para abençoar as vidas de professores e alunos da EBD. Quero agradecer o carinho dos irmãos de todo o Brasil que têm assistido às nossas pré-aulas, têm comentado, têm mandado seus e-mails. Que Deus venha os abençoar ricamente. Eu lembro que nós temos aula para juvenis com o professor Juninho e eu sempre deixo o link aqui abaixo do vídeo. Nós já estamos chegando à lição de número 11, o socorro de Deus para livrar o seu povo. O texto áureo de hoje está no Salmo 34, verso 17, que diz: Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. A verdade prática diz: Deus é fiel no cumprimento de todas as suas alianças e promessas. O texto bíblico está em Ester, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6. Algo que eu quero já salientar aos irmãos, já no início desta pré-aula, está no primeiro tópico da lição, quando o comentarista fala a respeito da providência divina. E esse é o tema de todo o trimestre, né? O Deus de toda a provisão. Este é o tema que nós estamos estudando durante todo este trimestre. O que é providência? Providência, segundo o pastor Lenay Cabral, é ver antecipadamente. O que isso quer dizer? Que o Senhor, Ele é soberano. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Deus, Ele é eterno. Então, Ele habita fora do tempo. A eternidade é a ausência completa e total do tempo. Então, Deus, Ele prevê, Ele vê antecipadamente coisas que, para nós que estamos no tempo, vão acontecer lá na frente. O Senhor, Ele tem o controle total da história. A história humana, ela não caminha ao acaso. Ela não tem um destino que a controla. O Senhor tem o controle absoluto da história. Nada acontece sem a permissão divina. Para nós entender em que momento nós estamos da história aqui, eu quero voltar um pouquinho na história bíblica para que você, como professor, como aluno da EBD, você se situe cronologicamente. A pior coisa que pode acontecer a um estudante da palavra de Deus é ele não conhecer a cronologia bíblica. Então ele está no livro de Ester, mas ele não sabe em que período, em que momento da história ele está. E isso é muito importante, porque a Bíblia Sagrada que nós temos aqui, ela não é escrita em ordem cronológica, ela não está aqui em ordem cronológica, e sim por assunto. Primeiro vem o Pentateuco, depois vem os livros históricos, poéticos, proféticos e assim por diante. Então é importante que você conheça um pouquinho de cronologia bíblica. O primeiro grande império a que a Bíblia se refere é o Império Assírio. Então não confunda a Assíria com Síria. A Assíria, em 722 a.C., levou cativo o reino do norte, Israel, com capital em Samaria. Isso você vê lá no livro dos reis. Então a Assíria foi o primeiro grande império que aparece na Bíblia. Agora, quando você está lá no livro de Daniel, no capítulo 2, o povo de Deus, o povo de Judá, do reino do sul, já havia sido levado pela Babilônia. Nabucodonosor surgiu e derrotou o império assírio, então assumiu o controle do ocidente, assumiu o controle do mundo de então. O império babilônico foi gigantesco e em 586 levou cativo Judá. Lá entre os cativos havia Daniel. E o rei da Babilônia, Nabucodonosor, teve sonhos. E ele não sabia, os magos não conseguiram interpretar esses sonhos.
Então, no capítulo 2 de Daniel, você vê a interpretação. É revelado a Nabucodonosor os 4 grandes impérios, ou seja, o que iria acontecer na história. Então, o primeiro império dos 4 ali é a Babilônia, que Nabucodonosor estava reinando. A Babilônia levou Judá cativo no ano 586, e isso está registrado em 2 Reis, capítulo 25. O outro reino que vai vir depois da Babilônia é o reino persa. E é na Pérsia que acontece a história de hoje. Então, Ciro, rei da Pérsia, ele assume o controle e derrota o Império Babilônico e engloba todo o Império Babilônico ao Império Medo-Persa. Você vê isso em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 22, e há a repetição deste texto em Esdras, capítulo 1. Depois do Império Persa vai vir o Império Grego. A respeito deste, nós não temos relatos no Antigo Testamento, até porque vai acontecer ali no período interbíblico, a não ser nos livros apócrifos. O Império Grego, liderado por Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, ele vai assumir o controle do mundo de então, depois do Império Persa. Com a morte de Alexandre, o reino grego, o Império Grego, ele é dividido entre seus 4 generais e logo ele simplesmente some do mapa quando surge o Império Romano, e é nos dias do Império Romano que nasce a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então é só um resumo da história para você poder se situar aí em que período nós estamos. Então nós estamos no período em que o Império Babilônico já foi derrotado. Então nós já estamos num período que já passou ali o último capítulo de 2 Crônicas, e o primeiro capítulo de Esdras. Então quem já estava no poder era outro rei que sucedeu a Ciro. O Império Babilônico já havia sucumbido. É importante essas informações para que você se situe cronologicamente. Vamos lá. Livro de Ester. O livro de Ester, ele vai acontecer entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras. Entre o capítulo 6 e 7 de Esdras, há um intervalo ali de alguns anos. Alguns falam 50 anos. Eu não sei se chegaria a todo esse tempo. Mas há um intervalo ali, e é neste intervalo que vai surgir os acontecimentos do livro de Ester. O que está acontecendo ali? Assuero ou Xerxes, dependendo de qual versão você está usando, é o mesmo nome. Assuero e Xerxes são a mesma pessoa. Ele está celebrando uma grande festa. Vamos lá para o livro de Ester para nós podermos acompanhar que ele tinha um reino gigantesco. Ele reinou desde a Índia até a Etiópia. Um reino gigantesco realmente, com 127 províncias. E todos os oficiais estavam reunidos neste banquete, onde houve muita festa. Assuero demonstrou a grandeza do seu reino e houve também ali muito vinho. E aqui eu trago uma informação do historiador Heródoto. Heródoto, o pai da história, ele afirma que os persas bebiam enquanto deliberavam assuntos de Estado. Então eles estavam ali numa bebedeira, mas ao mesmo tempo eles estavam tratando de assuntos do Estado, porque eles criam que o vinho ele alimentava o espírito, e deixava o espírito mais animado, pronto para tratar esses tipos de assuntos. Se isso é verdade ou não, eu não sei. O certo é que Heródoto traz esta informação para nós, o que é muito importante. No meio dessa festa, o rei Assuero pede para que a rainha Vasti se apresente, e ela se recusa a mostrar a sua beleza, a sua majestade. E a recusa da rainha aqui já é o meio pelo qual a providência divina vai se evidenciar para livrar os judeus do que está por vir. Então Deus, ele age em meio às situações. Parecia uma festa, a rainha se recusa a se apresentar, aí a rainha é destituída do seu cargo. Parecia tudo normal, um problema de Estado, Mas não é não. É Deus
trabalhando na história para livrar o seu povo, para socorrer o seu povo. E eu aprendo que Deus trabalha na história para livrar-nos dos males que o inimigo tenta para nos destruir. Muitas vezes nós vemos o inimigo pelejando ferrenhamente contra a igreja do Senhor, que é o povo de Deus hoje, e Deus trabalha na história para manter o seu povo de pé. O nosso Deus, ele é maravilhoso e ele entra com a providência no tempo certo. Bem, no capítulo 2, alguém dá a ideia ao rei dele fazer um concurso e que se apresente todas as moças virgens que estão no domínio do rei Assuero, e haja ali um concurso e a mais bela ganhe este concurso e seja a rainha no lugar de Vasti. Mas não é apenas um concurso que vai acontecer. No segundo tópico, Esther no palácio de Assuero, o pastor Lianai fala o seguinte: Esther não estava somente participando de um concurso. O Senhor estava direcionando seus passos ali no palácio para algo grande. Que algo grande era este? Estava por vir. Aqui entra em cena uma história de um homem chamado Amã. Amã era um dos homens mais importantes de Assuero. Era como se fosse um chefe de estado, um primeiro-ministro, coisa assim. Mas, na verdade, Amã aqui, ele é um tipo de Satanás que procurava impedir a vinda do Messias. Veja bem o plano que Amã tem. Tudo isso começa aparentemente numa intriga pequena. Mardoqueu, que é o tio de Esther, parente de Esther, melhor dizendo, ele se recusava a se curvar diante de Amã. E aí gerou uma intriga e Amã procura uma brecha, não só para matar Mardoqueu, mas para matar todo o seu povo. Veja bem o que Amã vai falar ao rei no capítulo 3, versículo 8. Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Então veja bem que nesse tempo já havia voltado alguns judeus. Está entendendo? Você já leu o livro de Esdras. Então, juntamente com Zorobabel, alguns judeus já voltaram para Jerusalém, para reedificar a cidade, os muros, também juntamente com Neemias, o templo. Mas são alguns poucos judeus. Porém, se isto aqui fosse colocado em prática, não seriam atingidos somente os judeus que estavam na Pérsia, em Suzã. Não. Seriam atingidos os judeus que estavam em todo o reino. Veja bem o que Amã diz. Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias. Então, o plano de Amã, como um tipo de Satanás aqui, era eliminar os judeus todos os judeus serem eliminados. Aqui é a própria pessoa, é o próprio diabo encarnado num homem para tentar impedir a vinda do Messias. Porque Satanás sabe muito bem que aquilo que o Senhor falou lá no Gênesis iria se cumprir. E era através deste povo, da descendência de Abraão. Quando os judeus ficam sabendo que seriam eliminados, que seriam mortos, há um grande pranto. Se você olhar aí para o capítulo 4 do livro de Esther, o versículo 3 diz o seguinte: em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Não foi diferente com Mardoqueu. Mardoqueu também rasgou as suas vestes, se humilhou, colocou a boca no pó. E ele vem até o palácio para tentar trazer até Esther esta informação do que sucederia.
E Esther teme, porque ela não poderia se apresentar diante do rei, esta era a lei, se ela não fosse chamada. Aliás, não só ela, mas qualquer pessoa só poderia se apresentar diante do rei se fosse chamado. Se uma pessoa não era chamada para estar diante do rei e ela fosse até a presença do rei, e o rei não estendesse o cetro de ouro que estava na sua mão, aquela pessoa seria morta imediatamente. É preciso nós entendermos, amados, que naqueles dias os reis eram muito mais do que um chefe de estado, do que a pessoa que comandava um país ou uma nação. Não. Os reis naquele tempo eram vistos como um deus. Então eram divindades. Um rei como Xerxes era tido como uma divindade. E Esther não poderia se apresentar ao rei se não fosse chamada. Esther, que na verdade no hebraico era Hadassa. Hadassa significava murta, mas eles chamavam ela de Esther, que era Star, que vem do persa e quer dizer estrela, né? Então chamavam ela de estrela, ou seja, Esther. Esther parece querer recusar o pedido de Mardoqueu. E olha só o que Mardoqueu diz para ela no capítulo 4, versículo 13. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque, se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino? Ou seja, Mardoqueu está dizendo para ela: será que Deus não te colocou aí, no reino? Não foi exatamente para isso? Se você se recusar a socorrer o seu povo, Deus vai levantar pessoas em outro lugar. E esta palavra é para mim e para você. Veja bem que a nossa nação, a nação brasileira, ela está carecendo de socorro. O Brasil está vivendo o pior momento político da sua história. O maior número de corruptos estão sendo revelados nesse momento. Os governantes dessa nação, as pessoas que deveriam proclamar a justiça, fazer com que a justiça acontecesse nessa nação, são aquelas que estão cometendo os piores atos abomináveis. E quem que deve se levantar nesse tempo e proclamar a justiça? Será que não seríamos nós, a igreja do Senhor? E se nós nos calarmos, a palavra de Mardoqueu aqui para Esther, eu aplico para mim, eu aplico para você que está me ouvindo, me assistindo. Será que não foi para este tempo que o Senhor nos colocou aqui? Por que nós estamos vivendo como evangélicos, como cristãos nessa nação, justamente nesse tempo em que a nossa nação vive um caos político, moral, ético? Será que não foi para este tempo, para isso que o Senhor nos colocou aqui? Então é um tempo da igreja do Senhor se despertar e ver qual é o propósito de Deus para nós. Nós não estamos esperando simplesmente Jesus voltar, nós estamos aqui como embaixadores do reino de Deus, para proclamar a justiça, para proclamar o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é paz, ele é justiça e ele é amor. Bem, quando Mardoqueu fala isso, de volta para Esther, aí ela diz o seguinte: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Ela está dizendo o seguinte: se eu tiver que morrer, vou morrer, mas eu vou fazer isso. Agora vocês orem e jejuem durante 3 dias. E aqui entra o capítulo 5, que é o texto bíblico desta lição. O capítulo 5, que é a continuação desses versos que eu acabei de ler, diz assim: sucedeu, pois, que ao 3º dia, quando a Bíblia se refere a 3º dia, a Bíblia está se referindo à vida. A Bíblia está se referindo à ressurreição, a uma nova chance. Depois de 3 dias, ao 3º dia do quê? Depois do jejum, depois da oração.
Ou seja, o dia da promulgação do decreto real foi dia de luto. Mas agora a vida iria se manifestar. Por quê? Porque eles colocaram a boca no pó. Porque eles se humilharam e declararam que eles só poderiam sair dessa situação se o Senhor os socorresse, se o Senhor os livrasse. E eles jejuaram e oraram. Estas são as armas da igreja do Senhor nesse tempo: jejum e oração. Existem guerras que nós não vamos vencer com armas, que nós não vamos vencer com espada, com canhão. Existem guerras que nós só venceremos pelo poder da oração e do jejum. Ao terceiro dia tipifica vida, ou seja, a morte ficou de lado, a morte foi vencida pela vida, e Esther tem coragem e vai se apresentar diante do rei Assuero. E quando ela se apresenta, no verso de número 2, você pode conferir aí na sua revista, diz que Esther achou graça aos olhos do rei. E aqui eu aprendo algo tremendo. Aquele que teme ao Senhor tem a graça dele na sua vida e é agraciado diante dos homens. Aquele que teme ao Senhor, a graça de Deus é evidente na vida dele, até para aqueles que não temem ao Senhor. Ou seja, o rei Assuero, ele pôde contemplar em Esther algo diferente. Ela tinha algo além da sua beleza física. Ela era agraciada por Deus, então ela achou graça também aos olhos do rei Assuero. Quem é agraciado por Deus tem a porta da vitória aberta diante de si. Quem teme ao Senhor e é agraciado pelo Senhor, os homens também vão dar testemunho dele ou dela. Como nós estamos diante dos homens desta sociedade? Quando nós se colocamos diante dos governadores, diante dos juízes desta nação, diante de autoridades civis dessa nação, como que elas nos veem? Como que o Evangelho é visto nessa nação e por que ele é visto dessa maneira? Como nós temos representado Cristo nessa nação? Será que os homens podem olhar para nós e ver a graça de Deus em nossas vidas? É algo para nós pensarmos. Nós precisamos livrar a nossa nação. Nós precisamos que Deus socorra a nossa nação de um caos. Mas para isso, nós precisamos manifestar a graça de Deus em nossas vidas. E o mundo aí fora precisa ver e dar testemunho que nós somos homens e mulheres de Deus. Que nós possamos aprender com Esther, ser um exemplo e achar graça diante das autoridades. Eu concluo dizendo que nós aprendemos aqui com Esther que para trazermos o livramento ao povo de Deus, devemos nos posicionar como servos dele, não sendo covardes, mas se colocando na brecha para que o socorro venha. Não podemos nos acovardar. Esther pensou: não posso ir diante do rei, não fui chamada. Mas aí Mardoqueu lembrou que foi para este momento que o Senhor havia colocado ali. Foi para este momento que Deus permitiu que Vasti fosse destituída do seu cargo como rainha. Foi para este momento que o Senhor preparou tudo. E talvez o meio em que você esteja inserido, o seu trabalho, aí onde você está, que você não sabe por que você está trabalhando nesse local, por que você ainda está nessa faculdade, por que você ainda faz isso. Eu lhe digo que foi para este momento que o Senhor te colocou ali, para você trazer o livramento do Senhor e o socorro de Deus neste tempo. Deus muda a sorte do seu povo. Amã havia preparado uma forca para Mardoqueu e havia conseguido um edito real para matar todos os judeus. E aqui eu posso chegar no capítulo 9 e ver a festa do Purim. A festa de Purim. Purim é o plural da palavra pur. Purim significa sorte. E Deus mudou a sorte do seu povo. Esta festa de Purim, ela é celebrada até os dias de hoje entre os judeus.
Esta é a única festa que não faz parte da lei de Moisés. Então, este foi o dia em que Amã marcou para que todos os judeus fossem mortos. Mas, na verdade, o único que foi morto foi ele, que morreu enforcado, e os judeus foram livrados. Por quê? Porque Deus mudou a sorte do seu povo. Você pode conferir isso no capítulo 9 de Esther, os versos 18 a seguir. Como nós estamos agindo? Será que o nosso comportamento, a maneira como nós anunciamos o Evangelho nesse tempo, tem mudado a sorte do nosso povo? Tem mudado a sorte da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país? É tempo de nós refletirmos. Deus sempre livra o seu povo em momentos de crise. Deus sempre socorre o seu povo nos momentos em que ele não tem saída. Mas para isso, o seu povo precisa declarar dependência total dele. Precisa rasgar as vestes. Não as vestes. O seu povo precisa rasgar o coração, se humilhar, colocar a boca no pó, começar a orar, jejuar. E a Bíblia diz lá em Crônicas, 2 Crônicas 7,14, que quando o povo de Deus faz isso, o Senhor, lá dos céus, Ele ouve e Ele responde ao seu povo. É tempo de nos posicionarmos como servos de Deus. E não importa os Amãs que estejam se levantando. Deus vai levantar uma Hadassah, Deus vai levantar uma estrela, para que seja usada para livrar o seu povo nesse tempo. Que Deus o abençoe ricamente. Que você explore e leia todo o livro de Esther e possa ser abençoado e possa trazer aos seus alunos uma aula ricamente abençoada. Em nome de Jesus. Amém.